Olá, meu nome é Felipe Hades, eu sou médico oncologista e eu queria agradecer a Icatu e a Casa do Saber pela oportunidade de a gente estar conversando agora no novembro sobre a campanha do Novembro Azul, que é uma campanha tão importante sobre a saúde do homem. A gente fala muito sobre o rastreamento e a prevenção do câncer de próstata nesse mês, meio que espelhando um pouco o Outubro Rosa, que acontece no mês anterior sobre o câncer de mama. Mas o Novembro Azul está tomando dimensões talvez até um pouco maior do que simplesmente o câncer de próstata e ele tende agora a falar da saúde do homem como um todo. A gente sabe que os métodos de rastreamento, isso que a gente fala muito de PSA e o toque prostático, eles conseguem detectar a doença precocemente, quando a chance de cura é maior. Tá? Isso a gente chama de rastreamento, detectar uma doença que não tem nenhum sintoma. Existem, então, maneiras de a gente evitar de ter a doença? E a resposta é sim. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar, vários hábitos de vida que a gente pode tomar que reduzem as nossas chances de ter um câncer. Não só um câncer de próstata, como diversos tipos de câncer e outras doenças, que são hábitos que a gente já conhece, mas não relaciona muito com câncer, que são a prática de exercícios físicos, manter um bom peso e uma alimentação regrada. A gente consegue reduzir em 30 a 40% a nossa chance de desenvolver câncer. E câncer de próstata é um desses cânceres que está incluídos nesse pacote de doenças que a gente consegue reduzir o risco. Tá? É importante a gente saber que bons hábitos de vida não blindam a gente ainda pode ter doenças, mas reduzem de maneira significativa o risco. O intuito do rastreamento não é detectar a doença. O intuito do rastreamento é diminuir a tua chance de morrer por essa doença. E a gente sabe que o câncer de próstata, na maior parte das vezes, não é como o câncer de mama que levaria aquela mulher, na maior parte das vezes, a ter uma doença grave e ela viria a falecer dessa doença. Na maior parte das vezes, ele é uma doença indolente, uma doença de crescimento lento. Então a gente sabe que, boa parte das vezes, a gente pode detectar uma doença que não vai levar aquela pessoa a falecer. Ah, mas qual é o problema de detectar isso? Porque quando a gente faz cirurgias e tratamentos com radioterapia, esses tratamentos podem ter efeitos colaterais, em particular incontinência urinária e impotência sexual. Então a gente pode estar tendo um efeito colateral de um tratamento que serviria para tratar uma doença que não levaria você a falecer dela. Tá? E na outra mão, na contrapartida, pode ser que o rastreamento detecte uma doença grave, que vai te curar e vai te evitar de ter uma doença grave, e você vai viver muitos anos mais por conta disso. Existe um grupo de pessoas que a gente vai sempre recomendar, que tem um risco maior de câncer de próstata. Quais são essas pessoas? Quem tem um parente de primeiro grau, né, que o pai teve, o avô, um tio, um primo, né, o irmão teve. Então, são pessoas que a gente sabe que estão sob maior risco do câncer de próstata. Homens negros têm mais câncer de próstata do que homens não negros, então a gente vai recomendar para homens negros. E para pessoas que sabidamente têm uma mutação deletéria, um gene que eles nasceram daquela maneira e que predispõe a câncer de mama. Câncer de. Por que eu falei câncer de mama? Porque o gene BRCA que predispõe a câncer de mama na mulher, ele predispõe ao câncer de próstata no homem. Não na mesma proporção, né? Na mulher é em torno de 60, 80% de chance de ter. No homem ele aumenta um pouco a chance de câncer de próstata, mas não é dessa maneira de 60, 80% de chance. Sabendo que uma questão que é importante não vou deixar de fazer porque eu tenho medo. Tá? Ter medo não é ou não quero fazer toque prostático. Tá? Essas dois motivos não devem estar na balança. Tá? Tenho medo de fazer, descobrir alguma coisa. Tal. Isso não interfere. Não deve interferir na tua decisão. O que deve interferir é entender os riscos e benefícios de fazer o tratamento. Posto isso, quando a gente começa a fazer a partir dos 50 anos, na maioria das vezes, a gente pode começar um pouquinho mais cedo se você tiver história familiar e de acordo com a idade da pessoa, né? Do parente que teve o câncer de próstata. Tá? Mas é a partir dos 50 anos, na maior parte das vezes. E ele pode ser feito tanto com PSA e o toque prostático uma vez por ano, quanto só com PSA. Então, basicamente isso sobre rastreamento. São mais dúvidas do que respostas, mas é individual e você tem que realmente conversar com o seu médico. Então, o que a gente precisa saber de importante sobre o câncer de próstata? Ele é o câncer mais comum dos homens. No Brasil, a gente está estimando 65 mil casos por ano de câncer de próstata. E estamos estimando também 15 mil pessoas que vão falecer de câncer de próstata. É uma doença que, apesar de, na maior parte das vezes, ser uma doença de crescimento lento,
que não vai levar essa pessoa a falecer. Por ele ter um número relativamente grande de casos, você acaba vendo um número também grande de pessoas que vêm a falecer dessa doença. São 15 mil pessoas por ano que vêm a falecer de câncer de próstata. A gente sabe também que câncer de próstata, um dos principais fatores de risco é a idade. Tá? Então, quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela ter câncer de próstata. E normalmente, quanto mais velha a pessoa é diagnosticada com câncer de próstata, normalmente esse câncer é de crescimento mais lento. Quanto mais velho você fica, maior a tua chance de desenvolver qualquer tipo de doença, e para câncer também não é diferente. No entanto, existem hábitos de vida que vão interferir na tua chance de ter câncer. Tá? E um dos hábitos de vida mais importantes, os 3 hábitos de vida mais importantes que interferem nisso é dieta, exercício e obesidade. Pessoas obesas têm mais câncer de próstata do que pessoas não obesas. Então, controlar o peso é extremamente importante. Quem pratica exercício físico tem menos câncer como um todo do que pessoas que são sedentárias. Tá? E uma dieta regrada é melhor do que uma dieta que inclui coisas não tão boas. Então, quando a gente está falando de dieta, qual é a alimentação que a gente considera o hábito alimentar saudável? É o que todo mundo já conhece, que é frutas, verduras, legumes, vegetais preferencialmente integrais, né? Grãos integrais. Consumo de proteína preferencialmente branca, não está proibido carne vermelha, mas que a maior parte seja branca. Evitar alimentos defumados e processados, tá? Com alto teor de gordura animal, isso também interfere no desenvolvimento de câncer de próstata. E o consumo de álcool moderado. Não é proibido o álcool, mas o consumo tem que ser moderado. Quando a gente está falando de exames de rastreamento ou exames preventivos de doença, acho que a coisa mais importante é a gente entender com o que a gente está lidando. Não é tapando os olhos que as doenças deixam de acontecer, os problemas deixam de aparecer. Né? Então a gente tem que conhecer o que a gente está lidando, entender que a gente envelhece e com o processo natural de envelhecimento de todas as pessoas e dos homens também não é diferente. Doenças podem aparecer e não é só câncer de próstata que pode aparecer com a tua idade. Você pode ter hipertensão arterial, pode desenvolver diabetes, pode desenvolver alterações do colesterol e uma série de outras doenças que é um processo natural de envelhecimento do ser humano. Então, aproveitar essa oportunidade que a gente está falando aqui de câncer de próstata e transformar isso numa coisa um pouco mais ampla. Vamos falar aqui um pouco da saúde do homem como um todo. Então, aproveitar esse mês para botar em dia os exames de sangue, para fazer as medições de pressão arterial, para avaliar o colesterol, a glicose e qualquer outras queixas que você venha a ter e que você não avaliou ao longo dos últimos anos. Né? A gente sabe que existem outros rastreamentos que não são tão conhecidos que são extremamente importantes, como, por exemplo, o rastreamento para o câncer de intestino, o câncer de cólon, que a gente faz com uma colonoscopia a cada 5 ou 10 anos, em idades a partir de 45, 50 anos. A gente pode fazer rastreamento para câncer de pele. A gente quer o dermatologista olhar a pele da pessoa e ver se tem alguma alteração. Para pessoas que fumam, essa pode ser uma oportunidade para você procurar ajuda para parar de fumar. Tá? Fumar é, sem dúvida, o pior hábito que a gente pode ter em relação à nossa saúde. Quem está acima do peso, quem está sedentário, quem está com uma alimentação não tão regrada, pode utilizar essa oportunidade para se informar melhor e fazer uma mudança ativa nos seus hábitos de vida que vai te trazer qualidade de vida agora, não só te reduzir o risco de doenças mais para frente. Eu queria, para terminar, agradecer de novo a Ecatu e a Casa do Saber pela oportunidade de a gente conversar sobre isso e fico inteiramente à disposição para responder qualquer outras questões que vocês venham a ter. Obrigado mais uma vez, até a próxima, pessoal.